todos. No contexto das legislativas de março, o Contra decidiu gravar umas conversas com representantes dos partidos dissidentes da República, que são geralmente marginalizados pela imprensa corporativa. Esta conversa foi gravada com o Nuno Matos Pereira, líder distrital do ADN, cabeça de lista pelo Porto, e um gentil e fantástico contribuinte da coluna da opinião do Contra a Cultura, se bem que episodicamente, porque ele não tem muito tempo. Vamos lá ouvi-lo. Boa noite, Nuno. Como estás? Bem-vindo ao Contra a Conversa. Vamos discutir aqui, ter aqui uma conversa sobre alguns temas relacionados com o enquadramento ideológico e com as posições do ADN no contexto das legislativas de 10 de março, não é? 10 de março. Sim. Eu vou-te fazer primeiro 5 perguntas mais ou menos de rajada. Peço que tu respondas mais ou menos telegraficamente dentro do possível, porque depois nós podemos explorar melhor os temas, mas isto é só para um enquadramento, para que as pessoas que seguem a Contra a Cultura fiquem mais ou menos posicionadas, porque esta série de entrevistas com pequenos partidos da direita portuguesa também servem para que as pessoas tomem contacto com estes partidos e com aquilo que pensam e com o seu enquadramento, porque estes partidos são absolutamente marginalizados pela imprensa e pela imprensa corporativa, portanto... Só uma correção. Antes de todas as perguntas, o ADN não é um partido de direita. O ADN defende, portanto, é contra a dicotomia da direita e da esquerda, Okay. Tanto que se lerem o nosso programa vão verificar que nós temos políticas de direita e políticas de esquerda. Não temos políticas de esquerda woke, pronto. Mas temos uma ligeira social, ligeiramente social. Eu peço desculpa. Não tens que pedir desculpa. Eu nem sequer concordo muito com a atual, com o entendimento das coisas da atualidade na divergência esquerda-direita. Portanto, até percebo perfeitamente que ponhas a questão assim, porque é muito mais pertinente. Bom, a primeira pergunta é em relação à ideologia de género, à teoria crítica da raça e à cultura woke, qual é a posição do ADN? Quanto à ideologia de género, a nossa posição é que isto é uma doutrina escolar emprenhada diretamente pela ONU, diretamente nas escolas e com base na doutrina prussiana. Relativamente à teoria crítica da raça, nós somos todos humanos, nós somos um partido humanista, portanto acho que isto define exatamente tudo. Agora, é assim, não vamos entrar aqui na parte das migrações e da parte dos espaços em termos de defesa patriótica do país, mas efetivamente que não somos contra as migrações, somos a favor de todas as raças, toda a gente tem direito a viver. Claro. Contra a cultura woke, é muito simples, somos totalmente contra a cultura woke. Aliás, isto é aquilo que mais nos enoja nesta sociedade. Ok, muito bem. Políticas net zero de Bruxelas e acordos climáticos de Paris, qual é a posição do ADN? A posição do ADN é muito simples, isto é tudo uma autêntica fraude das alterações climáticas. Aliás, ao longo dos últimos 50 anos tivemos N de exemplos disto e nós podemos provar. Mais à frente vamos provar, não é, Paulo? Sim. Perfeitamente, então. Okay, já sabes a nossa posição. Ok. Em relação à imigração em massa e políticas de fronteira aberta da União Europeia? É um autêntico plano globalista que nós vamos combater exatamente com legislação. Eles querem nos atacar, nós vamos defender com legislação muito perfeita e simples. Ok. E a posição em relação aos conflitos atuais na Ucrânia e no Médio Oriente? São duas situações ligeiramente diferentes. Sim, claro que são ligeiramente diferentes, mas é assim, claro desde o primeiro momento, não digo desde o primeiro minuto, mas ao fim de 10 dias da guerra da Ucrânia percebíamos perfeitamente qual era a posição da Ucrânia, qual era a posição da Rússia e qual é a nossa posição. A nossa posição era aquilo que a ONU, como uma organização supranacional, devia de se posicionar, que era mediar um conflito que não devia ter durado mais que 10 dias. Sim. E que podia não ter durado mais que 10 dias se o Boris Johnson não fosse lá tentar convencer, e convenceu mesmo o Zelensky de se retirar das conversações de paz que estavam a ter lugar nessa altura, não é? Exatamente. Como já é sabido. Exatamente. Okay. Agora, uma questão que me parece aqui talvez das mais importantes
e no balanço do que acabaste de dizer. Como é que Portugal pode fazer parte da União Europeia e combater a ideologia de género da União Europeia, a cultura woke da União Europeia, as políticas de imigração de fronteira aberta da União Europeia, a posição da guerra em relação à guerra na Ucrânia da União Europeia? Como é que Portugal pode articular isto? Repara uma coisa, os nossos políticos habituaram a nossa sociedade em subsídio-dependência. Eles próprios são subsídio-dependentes. Estas políticas só são implementadas porque existem os PRRs, uns PRRs escondidos por um Banco Central Europeu que imprime dinheiro, e as pessoas acabam por pagar na taxa de inflação um carneirismo que está a ser implementado e as pessoas não percebem. É tão simples quanto isto, em forma simples. Depois podemos pormenorizar cada um deles. Sim, Nuno, mas a pergunta que eu faço é, vamos imaginar que o ADN fazia parte, por exemplo, de uma coligação de governo, ok? Como é que ia ser a relação, por exemplo, a União Europeia tem cotas que nós temos que aceitar de imigração, senão temos que pagar multas, certo? São os Estados, como aconteceu, aliás, com o Viktor Orban na Hungria e tal. Como é que nós podemos negociar isto? Qual é a posição de força que podemos tomar quando a União Europeia tem cada vez mais um instinto totalitário sobre estas questões? Como é que isto, qual é o registro de negociação, se é possível? É fácil. É muito fácil, Paulo. Primeiro é assim, eu muito mais tarde, e como sabes, há pouco tempo, 3, 4 anos é que entrei na política, e mesmo assim há 4, 5 anos era um carneirinho que não percebia patabina disto. Olhando agora para aquilo que nos fizeram no Tratado de Lisboa, percebes? É que eu começo a perceber qual o carneirismo em que a gente estava encaminhado. Mas isto para nós portugueses é muito fácil, sabes porquê? Porque para mim Portugal é o país mais rico do mundo. E repara, não te rias, é o país mais rico do mundo. Basta-te dizer que temos metade do oceano e somos o país mais rico do mundo. É tão simples quanto isto. E já não vou entrar aqui em termos agrícolas, que temos área suficiente para poder alimentar toda a população, melhor, temos área suficiente para dar uma casa a toda a população, e não quero aqui generalizar, porque assim, já sei que ao sair de uma União Europeia, ou tentar negociar isto de forma a sair, a dívida externa ia sempre lá ficar. Isto é um bocado a imagem daquilo que o Sr. Pedro Nuno Santos, eu não lhe quero meter nenhum adjetivo, vocês já sabem os adjetivos que eu lhe colocaria, mas é um bocado a imagem daquilo que ele disse quando tinha razão, que era: os alemães que se lixem, porque a gente tem uma dívida e negociamos. Eu também posso dizer a mesma coisa neste momento, porque assim, nós temos tanta riqueza que estamos a dar à União Europeia, e já nem falo nas cotas de pesca, nem as cotas agrícolas, nem uma série de coisas que nós estamos a dar gratuitamente. Em troca de quê, Paulo? Em troca de PRRs. Repara, neste momento, uma montanha em Monte Alegre que vai parir um rato, que não vai parir lítio de maneira nenhuma, é só para enganar e para fazer negociatas em termos de lítio. Já o mesmo acontece, por exemplo, na central de Sines hidroelétrica, de hidrogénio, que eles... Se uma pessoa comum, normal, diz assim, economicamente o hidrogénio custou 8 vezes mais do que o carvão, em termos de kilowatt. Então, se custou 8 vezes mais, o que é que a gente vai fazer com o hidrogênio? Ai não, temos que ver energias verdes, as energias verdes. Que energias verdes? Isto é uma autêntica fraude. Ponto. Portanto, vês aqui que nós temos grandes pontos de negociação perante a União Europeia. A não ser que eles nos queiram atacar a nível militar, porque aí estamos completamente fracos. Se nos quiserem assaltar por aqui dentro... Eu isso não diria, mas como aconteceu com o Viktor Orban muito, muito recentemente, e ele acabou por ceder, há a parte da chantagem financeira, que é, se vocês não pactuam com as narrativas, são as receitas que são destinadas ao vosso país são canceladas, não é? E isso às vezes tem resultados... Paulo, ele foi um bocadinho traidor, mas eu até o compreendo. Os 50 mil milhões acabaram por ir para a Ucrânia e ele acabou por receber 10 mil milhões. Ele acabou por ser um bocadinho traidor. Vamos ser também traidores, porque assim, a política também faz de negociação. Sim, claro. Ok, muito bem. Depois também uma pergunta parecida, que é, considerando o posicionamento da NATO e a posição do ADN em relação à guerra na Ucrânia e no Médio Oriente, como é que o partido vê a participação de Portugal nesta aliança? Olha, vou-te demonstrar de uma forma muito simples. Aqui até há pouco tempo apareceram uns vídeos do Putin em 2002 ou 2004, quando esteve com o Bill Clinton e propôs-lhe entrar na NATO.
E o Bill Clinton disse que ia falar com os amigos dessa corja globalista a perguntar qual era o problema do Putin entrar na NATO, e não o deixaram. Não o deixaram porque se o Putin entrasse na NATO, a NATO deixava de existir, não tinha razão de existir. É exatamente isto neste momento. A NATO só existe para criar guerras, como a OMS só existe para criar pandemias. Portanto, estas organizações supranacionais não eleitas são totalmente corruptas. Ponto. Eu aqui no teu debate estou completamente à vontade. Nós falamos com... Não, repara. Porque assim, isto dito, repara, num Porto Canal, amanhã tinha uma série de chamadas, estás a perceber? Portanto, não vai ser o caso. Deus queira que isto chegue ao máximo de pessoas possível, percebes? Com certeza. Mas é assim, eu já sei qual é o nosso mercado e neste momento, infelizmente, a comunicação social é uma comunicação social corrupta, financiada até pelo 127 de 2021, um decreto-lei do Partido Socialista que lhes deu 83 milhões de euros para eles andarem a distribuir para os amigos. Portanto, eles pagam. O truque foi iniciado com o Trudeau. Eles pagam à imprensa e a imprensa não tem... São reféns do dinheiro que recebem, até porque já ninguém lê, nem ninguém ouve, nem ninguém vê aquela porcaria. Vão-nos ouvir a nós, Paulo. Paulo, vão-nos ouvir a nós. A comunicação social alternativa, tu, o Sérgio Tavares, o Zuga TV, o Página 1 já... Página 1. O Página 1, mas pronto, desgostou-me um bocadinho porque não se metia na política, entretanto, eu tive de lhe chamar a atenção, eu gosto muito do Pedro Almeida Vieira, porque foi dos primeiros, efetivamente, até a revolucionar a comunicação social em Portugal, é um grande jornalista. Só que nós fizemos um comunicado em setembro pelo excesso de mortalidade e pela inclusão que acabamos por descobrir os nossos médicos, atenção que eu não sou nesta área, mas os nossos médicos do ADN, que felizmente temos muitos e que nos dão excelentes conselhos. Daqui um grande abraço à doutora Margarida e ao Gabriel Branco e a todos os médicos que estão no ADN, alguns são mais conhecidos, outros não, mas de qualquer das formas, nós fizemos uma publicação em setembro a dizer que já tinha saído, estudos em que algumas doses das vacinas mRNA continham DNA, portanto, dos lotes analisados. E a semana passada saiu uma notícia no Página 1, e não houve qualquer tipo de referência a uma notícia que nós já tínhamos lançado em setembro. Exato, sim. Percebes? Eu sei que o Página 1 trabalha muito bem e achei estranho não ter tido nenhuma referência, principalmente porque esta é uma das grandes lutas deles também. Vamos ser mais dirigidos ao programa eleitoral do ADN, que propõe uma reforma do sistema eleitoral português, não é? Sim. Queres enunciar os principais pontos dessa proposta? Assim, o principal, para as pessoas compreenderem com facilidade e para não ir muito ao pormenor, é que neste momento a maior parte dos portugueses não sabe que estão a eleger determinado número de deputados pelo número de habitantes em cada distrito. E esses deputados é que vão formar a Assembleia da República. Isto é muito importante informar cada vez mais, porque ao longo de 50 anos, nós temos 50 anos deste tipo de democracia, e uma parte das pessoas pensa que vota nas cabeças de lista dos partidos e que vai eleger um governo. Ninguém vai eleger governos. As pessoas vão votar em representantes distritais e que vão ser esses representantes distritais que vão compor a Assembleia da República, e depois esses 230, quando estiverem lá, é que se vão juntar e vão negociar, de certa forma, até formar um governo. E depois há as tais falsidades, porque toda a gente diz, tem que ter uma maioria partidária ou uma maioria parlamentar. Não tem, a democracia não é assim. Dividam o Parlamento, porque quanto mais dividirem o Parlamento, mais escrutínio existe. Por isso é que cada vez mais deveríamos ter partidos pequenos na Assembleia da República. Eu adorava ter os 25 cabeças de lista partidárias, independentemente de eu estar lá ou não, não me interessa, mas se tivéssemos lá os 25, da direita à esquerda, todo o tipo de configuração e de políticas ideológicas, etc., para poder escrutinar qual fosse o governo que fosse eleito. Repara, na Alemanha nós temos, por exemplo, às vezes 4, 5 partidos a constituir um governo, não é? Sim. E portanto, eles conseguem se manter. É muito raro haver um governo na Alemanha só com partido. Só com partido. A Itália também. Em Itália também. E cada vez mais a nossa democracia tem de ser desenvolvida dessa forma, e os portugueses têm que perceber, e principalmente os abstencionistas, porque os abstencionistas, ao não irem votar, por exemplo, posso dizer que o Partido Socialista teve uma maioria absoluta para 10 milhões de portugueses com 1.300.000 votos. Ou seja, teve 13%, com 13%, teve uma maioria absoluta. Exatamente. Isto é extremamente mau para a nossa democracia. Não, claro que é. E a questão da legitimidade, quer dizer, vem ao de cima, não é? Vem ao de cima, claro. Metade da população não vota e as maiorias são obtidas com 38% dos votos ou 42% dos votos. Exatamente. De uma
de uma faixa que já é metade do eleitorado todo, quer dizer, qual exatamente. Quanto ao nosso programa eleitoral, relativamente a isto, nós ainda propunhamos duas coisas. Primeiro, o método D'Hondt é um método completamente obsoleto e feito à medida para roubar os mais pequenos. Começa logo por aqui. E depois, o método devia de ser um método direto, o mesmo número portanto, de votantes num distrito devia de eleger o mesmo número de deputados, o que não acontece pela escala do método D'Hondt. Tu podes eleger, por exemplo, no Porto, o 17º deputado, imaginemos, pelo Partido Socialista, que é uma pessoa que nunca ninguém sabe quem é que é o gato morto, eu costumo de chamar assim, e acabaste por não eleger o cabeça de lista do ADN. O cabeça de lista do ADN, por exemplo, imagina, tinha 10 mil votos e o gato morto acabou por ser eleito com 7 mil, percebes? Por causa da recolha do método D'Hondt. Agora, relativamente àquilo que nós propomos, é que propunhamos que metade do Parlamento fosse eleito de forma direta, ou seja, tu veres a cabeça da pessoa e não um cabeça de lista, ou seja, metade da forma como está, a outra metade de forma direta. Okay. Isso a nível nacional, ok? Isso aproximaria mais as pessoas dos seus identificava mais que elegem, não é? Repara uma coisa, eu muito facilmente dizia-te aqui que sou 10 vezes melhor do que o Pedro Nuno Santos. Basicamente dizia-te isto. Não é estar-me a gabar, é estar a ter factos da minha opinião. Na volta, se 10 pessoas nos ouvissem individualmente relativamente a pormenores do dia-a-dia, e já nem vou falar do globalismo, porque senão ele derretia por completo. Mas mesmo em políticas do dia-a-dia, uma pessoa que esteve nos transportes e que não sabe quanto é que custa um bilhete de comboio, é extremamente grave. Portanto, nem quero dizer estes pormenores. O que é certo é que as pessoas são eleitas pelas televisões. Basicamente é isto. Sim. Que são subsidiadas por eles. Pelos próprios. Yeah. Muito bem. A propósito, a carga fiscal sobre os contribuintes portugueses é neste momento insustentável. Né? Como é que o ADN pretende aliviar este fardo sem prejudicar as prestações da Segurança Social e a prestação dos serviços públicos, ou prejudicando, não sei o que é que vocês pensam. Se os portugueses soubessem, Paulo, eu vou-te dar depois pormenores, se os portugueses soubessem e olhassem para o Orçamento de Estado, os portugueses passavam-se a rir. Por exemplo, dou-te assim um exemplo já concreto e não indo às medidas do ADN. Por exemplo, os orçamentos para a saúde, eles dizem que nós financiamos a saúde com mais 2 mil milhões, etc. O problema é que isto depois não é executado. Portanto, isto é cativado. Para o ano tornam-te a prometer mais 2 mil milhões de euros para a saúde, o que não torna a não ser executado. E andam assim nesta bola de neve. Outra das situações é que, por exemplo, as pessoas não têm ideia, e nós fizemos isto, fizemos contas com 3 contabilistas certificados, e um deles até pertence a uma associação internacional da Ordem dos Contabilistas, e repara, cada ponto percentual é descontado mais ou menos à volta dos 200 milhões de euros. Repara que nós conseguimos facilmente passar de 23 para 21 para todos os portugueses, se tirares do Orçamento de Estado a ideologia de género, que são 426 milhões. Ninguém quer saber a ideologia de género. Sim, portanto, só aí tiras 2% a todos os portugueses para 400 milhões de uma ideologia que está a ser implementada pela União Europeia e que esta corja socialista, tem que lhe chamar assim, esta corja socialista, para não lhe dar outros adjetivos, quer implementar nas escolas e quer implementar nas populações, para andarem aí todos a fazer paradas gay e paradas LGBT. Mas atenção, nós não temos nada contra os gays, nós temos mesmo é contra o transformismo. Nós somos, obviamente. A única coisa que nos podem chamar é mesmo transfóbicos. Isso podem. Depois nazis e xenófobos, isso não somos. Mas transfóbicos somos. Podem-nos chamar isso. Okay? Não, mas é evidente que qualquer conversa sobre ideologia de género não tem nada a ver com a homofobia, nem com... Aliás, eu preferia que não se fizesse política com a cama de cada um, com a intimidade de cada um. Isto seria excelente. Certo. Seria excelente. Até porque muitas vezes as pessoas não percebem que quando fazem da sua cama política, estão a colocar a sua intimidade na coisa pública e nesse momento os outros podem fazer política com a cama dessas pessoas. Não estás a falar da avó da Mariana Mortágua, pois não? Não sei nem do filho do Rui Tavares, pois não? Também não estás a falar. Pronto, foram só 2 exemplos que eu pensei que podia estar a falar. Sobre a intimidade de cada um e as suas opções sexuais, cada um é que sabe. Ok, só estavas a falar do aspecto sexual. Mas é verdade que eles também não deviam meter a vida íntima. Nem chorar. Em política nem sequer devia de chorar, percebes? Sim. Nem eu dizer que o meu pai era sapateiro. Estás a perceber? Que não era.
Isso é apelar, repara, isso é ir ao coração das pessoas, dos mais fracos, porque assim, para mim, é quase como o globalismo, isto é um autêntico circo. Eu parto-me a rir, eu se ligar a televisão e ouvir o telejornal, eu parto-me a rir. Mas vou voltar atrás, Paulo, porque nós não queremos só descer 2 pontos percentuais no IRS, nós queremos descer 6 pontos percentuais, Paulo. E era perfeitamente plausível descer 8 pontos percentuais até aos 15% do IVA, ok? Ok. Pelas contas que fizemos. Isto porquê? Porque tu chegas ao break-even point inverso, em que a atividade paralela com a descida de impostos passa a deixar de existir. Ok? Exatamente. Nós neste momento já temos muito tempo break-even point na subida por causa do IVA a 23%, porque o pessoal pira-se. Ninguém é cá as vantagens do restaurante, quer fatura, não quer fatura. Não quer fatura nenhuma. Claro. Não quero fatura nenhuma. Passa à frente. Não há muita economia paralela em Portugal, não é? É metade, é o dobro, portanto, é o dobro do PIB. Claro. É o dobro do PIB. Claro. Portanto, até porque há sempre um ponto na curva de crescimento da tributação em que os tributos recebidos pelo Estado começam a diminuir. A diminuir mesmo porque tu tributos mais. A fugir. Exatamente. Claro. Bem, mas isto é o beabá da coisa, não é? Mas enfim. Mas é tanto beabá que a gente não vê isto em nenhum programa político, Paulo. Não se percebe. E deixa-me referir outra coisa, já que estás a falar no nosso programa político. O nosso programa eleitoral chama-se Programa Eleitoral, mas não chama, quando abris e vis o primeiro ponto, chama-se Contrato Eleitoral, Contrato Eleitoral com o cidadão. E o Bruno, que é o nosso presidente, quer muito referenciar isso. Os empregados públicos, que são os políticos que vão para lá, devem efetivamente cumprir o programa eleitoral. E a partir do momento que o violem, devem ser prejudicados ou com subvenções ou com despedimento. Responsabilizados, exatamente. Concordo em absoluto. Soubeste daquela... Isto agora é uma parte daquele projeto de lei apresentado pela Luna, por aquela representante populista do Partido Republicano na Câmara dos Representantes, em que ela propôs que os representantes que votem a favor de qualquer guerra vão para a frente da batalha. Esse era ótimo. Aliás, eu defendia mesmo, eu já disse isto, e eu defendo o meu país quando vi o filho do António Costa, os filhos do Zelensky, os filhos de toda a gente na linha da frente, com uma metralhadora, uma coisa qualquer. Não é dentro do tanque, é com a metralhadora na linha da frente. E aí eu vou atrás deles, na boa, para defender o país vou. Mas eles têm que ir à frente. Diz-me só uma coisa, voltando só aqui para finalizar a questão da tributação. Tu achas que é possível, dentro do contexto constitucional até do nosso país, emagrecer a função pública, emagrecer o peso do Estado, torná-lo mais ágil? Completamente. E mais barato. Sim, completamente. Ontem, por exemplo, no Porto Canal, as pessoas não perceberam uma coisa que eu disse. Eu também não me expliquei bem porque o tempo é curto. Repara, tu substituíste aquilo que eram os governos civis há 10 anos atrás, que as pessoas já na altura diziam que era uma coisa inócula e etc. Mas havia ali até uma união, ou seja, uma superioridade distrital. Estás a ver? Por exemplo, o Governo Civil de Porto ou de Lisboa, etc. Havia ali um reinado, mas era aquilo que fazia a união das concelhias. Neste momento, tu retiraste isso, o Governo Civil, e fizeste as CCRNs, que são mais abrangentes, mas de certa forma, em termos técnicos, são muito mais perspicazes, mas em termos políticos não têm praticamente poder nenhum. Porque depois tu, na parte política, fizeste as áreas metropolitanas. E então, as áreas metropolitanas, quem preside, normalmente, é a superioridade partidária dessas concelhias. Ou seja, eles chegam a um acordo e dizem assim, há 7 do PS, há 6 do PSD e há um de outro partido qualquer. Quem vai presidir é o artista mais que tem 1,90 m e vai presidir, porque pertence ao PS e tem mais 1,90 m e tem mais partidos nestas áreas de concelhia. E depois tens aqui umas divisões que eles, quando vão decidir, as concelhias mais pequenas, por exemplo, foi o exemplo que estávamos a dar, era o caso dos transportes. Os casos de transportes eram-nos problemas a torto e a direito, ninguém se entendeu. Nós, neste momento, aqui no Porto, temos os Transportes Unir, que é uma política globalista imposta pela União Europeia, arredaram com todas as redes, portanto, empresas pequenas em cada uma das concelhias. Cada concelhia, agora não te vou ao pormenor, mas imagina, cada concelhia tinha uma rede de transportes própria, privada, a quem pagava aquilo que se chama os transportes públicos por subvenção. Arrumaram com isso tudo, não fizeram a transferência dos funcionários, acabaram com uma série de ligações entre concelhias e trouxeram para aqui uma que se chama Unir. Por acaso é engraçado que foi unir. Isto não uniu nada, isto desuniu tudo.
As pessoas não têm transportes. Tiveram de contratar, as empresas globalistas tiveram de comprar autocarros à pressa usados da Dinamarca, em que vinha a dizer Chongqing à frente nos vidros. Sim, correu muito mal, eu tenho conhecimento disso. Tens conhecimento. Portanto, isto foi uma autêntica vergonha. Na Grande Lisboa, houve pessoas a perderem empregos. Pessoas a perderem empregos por chegarem constantemente atrasadas. E aqui também já aconteceu no Grande Porto. Mas sabes uma foi coisa? Na Grande Lisboa também. Sabes uma coisa? Lisboa, Península de Setúbal, isto deu muito que falar. Mas sabes uma coisa? Deu muito que falar, não na imprensa, lá está, mas entre as pessoas foi complicado. Eu agora aqui vou ser um bocado, não quero dizer, mas aqui vou defender um bocado a causa de quem está à cabeça disto. O Presidente da Área Metropolitana do Porto é o Presidente Eduardo Vítor Rodrigues. Eu acho que ele foi obrigado a fazer isto. Ou seja, isto é uma imposição europeia, em termos de Europa. Estás a perceber? E é a pessoa mais atacada. Eu aqui não lhe vou colocar críticas, mas vou-lhe colocar críticas porque, assim, isto foi imposto, mas nós temos que antecipar, lá está, aqui é que nós somos um partido visionário, nós temos de antecipar aquilo que vai fazer a destruição dos pequenos negócios. Os pequenos negócios cada vez vão ser mais importantes na luta contra o globalismo, estás a entender? Yeah. Seja depois na agricultura, na área dos transportes, nas pequenas e médias empresas, porque repara, eu às vezes começo-me a rir, porque o globalismo em Portugal nunca vai conseguir, porque nós somos tão pequeninos e somos tão ligados e somos tão conservadores, que para nós, só que assim, em caso contrário, as pessoas não estão a compreender aquilo que, por exemplo, os agricultores por toda a Europa já estão a perceber. Sim. Estás a perceber? Sim. Em Portugal não, demoram muito tempo. Nós somos uns atrasados em tudo, para o bem e para o mal. Estás a entender? E não sei se percebeste o meu conceito neste aspecto. Sim. Ou seja, as pessoas vão demorar muito tempo para perceber que o ADN é o partido que os queria avisar. Mas é isto. Eu mesmo repara, e como estou tão à vontade contigo, e ainda ontem, quando fiz a entrevista no Porto Canal, eu não consegui acabar de falar sobre a saúde sem falar do tratado pandémico. Tive críticas dentro do meu partido, porque o meu partido felizmente está a crescer. E agora está a apanhar as pessoas que foram vítimas. Aliás, nós fomos todos vítimas, mas umas foram mais vítimas do que outras. E há pessoas que já nem querem falar das vacinas, já nem querem falar do tratado pandémico e julgam que isto que já acabou. Recebi críticas. Para de falar nisso porque as pessoas já não querem saber disso. Nunca, tem que se falar, Paulo, não tem hipótese. Pois, claro, até porque foi muito do que estamos a viver agora começou por aí, não é? Começou pelo deixa lá isso. No contrato eleitoral, o ADN parece defender a reposição do serviço militar obrigatório ou, enquanto facultativo, a imposição de um regime de serviço cívico compulsivo, como elemento de formação e de coesão social da juventude. Mas, considerando a mentalidade da geração Zoom e os custos inerentes ao serviço militar obrigatório, esta questão parece difícil de implementar e até de ser aceito pela sociedade e pelas Forças Armadas, digo eu. Não é assim? Não, essa pergunta é bastante pertinente, é uma pergunta mesmo política, essa já é mesmo política. E repara, todos nós chegamos àquela altura dos 18 anos, que é a altura da estupidez, digamos assim. E estás a ver, aqui já estou a perder votos, mas é a altura da estupidez que eu também fui estúpido. E tu tens que ter ali uma tropa, digamos assim. Tu tens que ter alguma relação de sociedade. Concordo. Alguma relação de partilha. E esta implementação é assim, se nós não estamos a obrigar os jovens a ir para a tropa a pegarem armas, mas estamos a obrigar os jovens a ter... Repara, se tu chamasses isto da sociedade civil um Erasmus, eles achavam piada. Estás a perceber? Portanto, mas como tu dizes que é uma participação civil, sei lá, em grupos para fazer limpeza de matas, ou em grupos para fazer atividades cívicas ou sociais, ou em grupos, por exemplo, da área da saúde, em, por exemplo, fazer os cuidados continuados a alguns idosos durante 6 meses, 1 ano, percebes? Nós temos aqui uma percepção em que tu usas o teu humanismo. Mesmo pegar em armas é ser humanista, porque tu defenderes o país, ou estás preparado para defender o país, é humanista, apesar de nós sermos sempre pela mediação em alturas de guerras, em alturas de saber onde é que estão claro. Efetivamente os problemas. Mas efetivamente os polícias e os ladrões existiram sempre. Há sempre gente má que ataca e não quer mediação. Vimos, por exemplo, na guerra da Ucrânia e sabes qual é a nossa posição. Pois, claro. Mas lá está. Mas será que a sociedade portuguesa está preparada, e principalmente os jovens, estão preparados e aceitariam
Bem, se fosse compulsivo, teriam que aceitar, mas não haveria uma reação um bocado alérgica. Paulo, tu foste à tropa na altura da guerra. Não, eu conseguiste fugir. Na altura havia uma coisa que era o serviço militar era obrigatório, mas havia uma coisa que era o adiamento, e eu estava na faculdade e fui adiando. Ok. E depois, quando saí da faculdade, já tinha pai, não sei, 24 anos, ao diabo, e continuei, ainda tinha uma hipótese de adiar, e às tantas, com 26 anos e um curso de comunicação social, passaram-me à reserva. Não me queriam lá, não me queriam. Mas fez muita falta. Eu hoje, na altura não queria, era o que estavas a dizer. Na altura, um gajo quando é jovem, eu queria ir trabalhar e fazer a minha vida. Mas fez muita falta. Olha, Paulo, vou-te dizer uma coisa. Eu com 18 anos, eu gosto muito de dar este exemplo, com 18 anos saí da faculdade armada em guerrilla, lá está, aos 18 anos de maluqueira, não quero estudar, quero que a faculdade vá dar uma curva, e abri a minha primeira, tive a trabalhar em 2 empresas de informática, chateei-me com os patrões, vim-me embora, e achei que aquilo que dava dinheiro era abrir a minha própria empresa de informática. Eu nunca ganhei tanto dinheiro como naquela altura. Estamos a falar nos anos de 96, 97. Sim. Ganhei muito dinheiro porque estávamos no boom da internet e da venda de computadores, eu fartei-me de venda de computadores. E havia um otimismo nessa altura que hoje em dia não... Certo. As dinâmicas sociais e económicas eram... Mas eu era tão inocente para tu veres que não sabia lá o que era a devolução do IVA, ou sabia lá o que era fazer um IRS, portanto não tinha formação nenhuma contabilística relativamente a isso, que é uma coisa que falta a literacia financeira no plano escolar. Tirem a ideologia de género e ponham a literacia financeira na disciplina de cidadania. Que era fabuloso. Eu concordo. Isso é uma excelente ideia. É tirar uma e meter a outra. Estou aqui a falar ADN. Repara, eu não quero saber aqui. Claro que eu quero que as pessoas voltem à ADN. Aliás, se lerem o nosso programa, não há nenhum programa melhor do que o nosso, percebes? E vou-te dizer mais, e as pessoas perguntam-me, mas tu já leste os dos outros? Não, eu basta ver o Twitter e as críticas que as pessoas fazem aos outros. Eu agora, por causa desta série de entrevistas, tenho estado a ler. Mas há pontos em comum. Por exemplo, esta questão do serviço militar obrigatório, que muito me surpreendeu, é defendida por outros partidos. Ok. Obrigado pelo feedback, Paulo, mas eu não os li. Não os li porque não dá. É a mesma coisa que tu... Repara uma coisa, eu não preciso ver televisão e chego às redes sociais e vejo os pontos melhores dos debates. Claro. Estás a perceber? Pronto, e é por aí. Mas voltando ao raciocínio que estava a ter, e deixa ver se eu não me perdi. Substituir a ideologia de género, mas estava-te a contar que a minha tropa, que eu queria dizer qual foi a minha tropa, é que eu fartava-me de ganhar dinheiro, tinha uma empresa, fartava-me de ganhar dinheiro, e convidaram-me para ir trabalhar para os Correios, para ser carteiro. E sempre ouvi isto, e é uma crítica que eu também faço a mim, em que nos Correios na altura eram função pública, ou semi-pública quase, estás a entender? Sim. Portanto, era um agarrar ao Estado, era um contrato vitalício, digamos assim. E disseram, queres vir trabalhar para os Correios? E eu tinha o 12º ano, a pensar que tinha uma grande coisa, que era um gajo de caraças. Pensei que ia para os Correios trabalhar, que já tinha um curso técnico profissional de informática, que era muito bom em informática, que ia trabalhar nos Correios na parte administrativa ou informática. Não, eu ia para carteiro, ok? E o carteiro é preciso entreajuda social, percebes? É preciso trabalho de equipa, em que tu separas a correspondência, em que tu tens uma fase de separação de correspondência, em que os outros te ajudam, em que tu sais cá para fora e sais isolado e vens para a guerra. Estás a perceber? E se a carteira é vir para a guerra, acredita, cheguei a chorar, à chuva, a chorar, não sabia onde é que eram as ruas, perdido no meio das ruas, era um desespero total. E andei 2 anos a carteiro, depois já brincava com aquilo, como é óbvio, aquilo em fase de adaptação e etc. E essa foi a minha tropa, Paulo. E sabes uma coisa? Eu continuava a ganhar o dinheiro a vender na informática, porque tinha a minha empresa. Continuei a trabalhar nos Correios, porque sempre fui daqueles gajos. Não, eu não vou acabar com isto. Eu só vou embora quando me mandarem embora. Estás a perceber? Porque eu não vou embora. E acabei por depois concorrer para a função pública, num concurso que fiquei em primeiro. E depois acabei por ter uma tristeza, Paulo, porque eu passei a ganhar 4 vezes mais e tive de sair dos Correios e tive de fechar a empresa por causa do regime de exclusividade. Mas pronto, depois tive outras vantagens, já tinha uma idade mais avançada, já tinha mais juízo, já fui para a faculdade, que eu fui para a faculdade com 22 anos, portanto foram aqueles 4 anos, digamos, que foi a minha tropa, percebes? Exato. E foi uma experiência fabulosa, e eu considero que aquilo foi a minha tropa. Agora, mas diz-me outra parte da questão, que é, o serviço militar obrigatório implica depois condicionantes logísticas, mesmo por parte das Forças Armadas, e custos inerentes, não é? Sim, mas... Isso não sairia muito caro? Paulo, no contexto em que o Estado já gasta tanto dinheiro. Paulo, onde é que o Estado está a gastar dinheiro? Os 2% da defesa? Pergunto-te eu, sabes?
Não faço a mais pequena ideia. Mas eu vou-te dizer, por exemplo, em cuecas para ucranianas, percebes? Não sei se sabes. Era preferível nem saber. Ai, não sabes? Não viste a nossa publicação? Fomos nós que descobrimos um contrato portanto, do Ministério da Defesa com uma empresa portuguesa a fazer... Portanto, mas por acaso também não foi muito dinheiro. Foram 135 mil euros. Não foi nada de especial. Mas foi... Mas foram kits camuflados de cuecas e tops para ucranianas. Oh, meu Deus. Uma cueca custava 25 euros, se não me engano. Pai, já foi em novembro. Nós divulgámos isso nas nossas redes sociais. Impressionante, pá. Portanto, isto foi um pequeno exemplo. Já sei que não são 2% do Orçamento de Estado, mas posso dizer que para a NATO vai milhares. E depois também, por exemplo, mandámos também 2 Leopard para a Ucrânia. Não sei se é com rodas ou sem rodas, mas foram 2 Leopard para a Ucrânia. Pois, é verdade. Muitas vezes eu penso que esta história das Forças Armadas Portuguesas é um bocado estranha. Porque, na verdade, sem a NATO, nós com o Exército e com a Marinha que temos e com a Força Aérea que temos, também não nos vamos defender de ninguém. Pô, não? Nada. Não é? É verdade. Mas, por outro lado, para termos Forças Armadas como deve ser, também tínhamos que gastar dinheiro que também não temos. Não é? Temos. Não é? Temos. Para um exército como deve ser, que fizesse frente a uma ameaça, digamos, da Espanha. Paulo, é assim. Repara uma coisa, nós somos 10 milhões de habitantes, nós tínhamos de ter exército para a nossa população, sim. E depois é assim, há amizades. Mas tu não tens de ter a NATO, tens de ter amizades. Repara uma coisa, tu tens 45 países neste momento contra a Rússia. Tens 45 países contra a Rússia neste momento. Sim. E engraçado que eles não derrotam a Rússia. Não conseguem. Eu acho que o russo está a brincar com eles, mas pronto. Pois, de certa maneira. Não, porque economicamente também compensa a Rússia. Não sei até que ponto até eles estão ligados, porque isto economicamente compensa a Rússia. Passaram a vender o gás 4 vezes mais caro, passaram a vender o petróleo a outros mercados, abriram outros mercados. E os russos, entretanto, apropriaram-se dos negócios ocidentais que estavam na Rússia, porque eles continuam a ter McDonald's, eles continuam a ter as marcas todas, só que agora são russas. Não é? E inteligentes. Russos inteligentes. Ficaram com aquilo. Ou seja, tu agora tens uns Estados Unidos da América não woke na Rússia. É isso. Eu sei graça, o Tucker Carlson andou por lá no outro dia, foi ao McDonald's, o McDonald's chama-se, traduzindo direto do russo para o inglês, chama-se Tasty and that's it. Saboroso e pronto. Mas eu digo já uma coisa, eu não como McDonald's em Portugal, não como McDonald's nos Estados Unidos, nem como McDonald's na Rússia. E o Contra também não recomenda, McDonald's. Nada. Portanto, não estamos a fazer publicidade, estamos a fazer contra-publicidade. Não, exatamente. Bem explícito. Ok, adiante. Lemos também no contrato eleitoral do ADN. As Forças Armadas devem poder vir a participar em certas missões de segurança interna e proteção civil. Querem com isto dizer o quê? Ajuda no combate aos incêndios, emergências? Não, Paulo. Ajuda primeiro no combate à corrupção. Isto é uma grande ajuda no combate à corrupção. Eu vou-te explicar. Ao combate à corrupção dos incêndios. Os incêndios só acontecem porque existe aqui uma agenda climática. Existe aqui uma agenda de destruição do nosso habitat. A destruição das plantas autóctones em cada um dos sítios. E repara uma coisa, já está mais que provado, vou dar um exemplo que eu não sou especialista em biologia nem em florestas, mas, por exemplo, construir linhas de separação em determinadas zonas que até sejam perigosas, vamos avaliar que elas sejam perigosas, por exemplo, com árvores da borracha. Por exemplo, tu não consegues pôr a arder uma árvore da borracha. Tu, se tiveres algumas linhas construídas em meio das florestas, não a consegues. Pelo menos isto é um método impeditivo. E depois vou-te dizer outra forma, muito mais simples, que isto vai-te parecer utópico, mas não é difícil de implementar. Tu tens água potável a chegar às cidades. Qual é o problema no dia 2? E agora vou-te pôr isto. Tens fibra óptica a passar nas autoestradas. Porquê é que não tens uma linha de água de antifogo a passar em todas as autoestradas? Porquê é que não existe uma construção de linhas de água só para bocas de incêndio? Era uma coisa a construir. Ou seja, uma obrigatoriedade que quando tu constróis as estradas tens de ter uma boca de incêndio. Mas se for fibra óptica eles acabam por construir. Portanto, tu tens aqui muitas bases e aquilo que a Proteção Civil normalmente dizia, porque agora eles dizem qualquer coisa que lhes mandem dizer, dizia porque os fogos protegem-se, os fogos antecipam-se, não se combatem.
Mas se não for... Repara, isto é sempre o mesmo contrassenso. Se tu não tiveres guerra, a NATO deixa de existir. Se não tiveres pandemia, a OMS deixa de existir. Tu, se não tiveres fogos... Mas nós também temos aqui outra solução. É que para os bombeiros nós devemos pagar por cada fogo que não exista. Sim. Ou seja, tu cada ano, por uma área coberta, vamos supor, por uma corporação de bombeiros, o Orçamento do Estado deve dizer assim, esta corporação de bombeiros vai receber 100 mil euros. Se houver um incêndio, já só recebe 80 mil. Se houver um incêndio ou 2 incêndios, já só recebe 50 mil. A mesma coisa na saúde. Porque neste momento o que compensa é ter as pessoas doentes. Sim. Porque é que cada médico não recebe cada vez menos por cada consulta que faz? Neste momento isto não era um bom exemplo, porque as pessoas estão quase todas doentes pelas razões que nós sabemos, não é? Mas isto é trabalhar sempre ao contrário, o conceito de não permitir que haja um problema, reação, solução. Porque as pessoas, psicologicamente, só veem quando o rabo está a arder, que é assim como se costuma dizer. Eu, por acaso, uma coisa que me choca é a incapacidade atual dos médicos de fazerem um diagnóstico sem máquinas cujo leasing custa milhões de euros por ano ao Estado. Ou seja, eles jogam pelo seguro, já não fazem diagnóstico clássico. Mandam as pessoas fazer exames. Certo. E depois fazem o exame. Fazer exames, obrigam a custos de leasing monumentais de equipamentos que são caríssimos, não é? Porque esta é a solução fácil, mas é a solução onerosa. Claro. Não é? Porque antes de existirem estas máquinas que existem hoje em dia, lá está, há 30, 40, 50 anos atrás, os médicos faziam diagnóstico. Não tu querias era uma médica a fazer... Tu querias era uma médica a fazer-te umas apalpadelas, é isso. E hoje em dia já não consegues. Já não consegues. Eu queria era que o Serviço Nacional de Saúde custasse um bocadinho menos de dinheiro e fosse um bocadinho mais eficaz. E nós também temos a solução para isso, Paulo. Antes de chegares à frente, que eu não sei se vais fazer essa pergunta ou não. Nós temos a solução para isso, Paulo. A primeira medida que nós queríamos era contabilização de custos. Tu neste momento vais a um hospital ou vais a um médico e não fazes a mínima ideia quanto é que custa uma ligadura ou um bocado de pomada ou um bocado de iridoide. E estes custos têm custos. E depois isto combate duas medidas muito importantes. Primeiro, para que as pessoas saibam quanto é que aquilo está a custar, apesar de ser tendencialmente gratuito, as pessoas terem contabilidade de custos. E depois, perceberes quais são os médicos que efetivamente fazem intervenções, porque um funcionário público, infelizmente, seja faças 12 consultas ou faças 2 consultas, chegas ao fim do mês, recebes o mesmo ordenado, basicamente. E aqui podia haver uma distinção dos melhores e daqueles, e mais, ias acabar por agarrar os tais médicos que querem fugir para o privado, porque no privado não funciona assim, e ias acabar por ter um incentivo para ficar no SNS. Além de dar outros incentivos, claro, mas esses já estão, até devem estar em todos os partidos, não faço ideia, que é incentivos aos médicos irem para o interior. Eu, pelo menos, se fosse médico, queria ir para o interior e tratar de uns velhinhos lá e ter depois as minhas culturas e as minhas agriculturas. Portanto, ficar no meu canto. E sair da cidade, ficar no meu canto. Portanto, não sei se respondi à tua pergunta, mas são duas medidas fantásticas em termos da SNS, em termos de Serviço Nacional de Saúde. Claro que depois tem que haver aqui uma grande reestruturação e repara, mesmo assim, a funcionar mal, e eu faço a pergunta também assim, como é que nós temos hospitais no Grande Porto a funcionarem com recursos suficientes e a trabalharem bem e depois na Grande Lisboa não funcionam? Portanto, alguma coisa aqui está errado, estás a entender? Sim. E também acontece uma coisa que é certos postos médicos públicos que têm gestão autónoma funcionam melhor do que têm a gestão centralizada. Mesmo, é uma coisa que se nota. E deixa-me dizer-te, já sabes que eu sou um bocado falador e depois vem-me as coisas às ideias. Por exemplo, tu tiveste o Beatriz Ângelo em Lisboa e depois também tiveste aqui o Hospital de Braga, que foram público-privadas e que estavam a funcionar bem, e estes socialistas acharam que aquilo, se está a funcionar bem, tem que se destruir, que é para a gente ganhar dinheiro. Não sei aonde, mas eles acabam por ganhar dinheiro, tem que se destruir para ganhar dinheiro. Ou para criar dificuldades às pessoas, que é para as pessoas pensarem que nós somos essenciais para alguma coisa. Porque para mim, Paulo, isto numa utopia, agora vou falar uma coisa quase comunista. O Estado, se funcionasse, não precisávamos ter Estado. Sim. Aliás, os belgas viveram, acho que quase 5 anos. 5 anos sem governo. 5 anos. E não aconteceu nada. E foi quando subiram economicamente e quando dispararam economicamente. Sim. Claro que isto tem que haver ajustes, há depois geopolítica, há estas coisas internacionais, temos de estar sempre preparados. Claro. Não é, mas é assim, quanto menos interventivo o Estado for, melhor a sociedade funciona. É esta a nossa perspectiva. E aí responde também a outra coisa, porque assim, o Estado, a ser ideal, só precisava de 5 áreas.
a da segurança, a da justiça, a da administração interna, portanto, também que vai à segurança, mas também à administração local, portanto, a administração interna que está ligada à administração local, a educação e a saúde. Basicamente só precisávamos disto. Depois aqui, pronto, ter uma TAP de bandeira sem ser circulatória, se fosse pública ou privada, já chegamos à conclusão que não interessa para o caso, e termos aqui a mão principalmente nas energias, nos combustíveis. Ou então tê-las efetivamente reguladas e não monopolizadas, porque isto é um monopólio, pois aí já é para as telecomunicações, que acontece o mesmo, e uma série de áreas. Nós tínhamos era que ter entidades reguladoras independentes e não financiadas pelas próprias empresas que as financiam. Não sei se me fiz entender. Sim, completamente. Estás a perceber? Porque senão os interesses estão todos enfiados. Regulam e monopolizam. E depois, o pior exemplo que nós temos é as telecomunicações. Quer dizer, as telecomunicações, quando se tornaram independentes, quando se fizeram a PT, digamos assim, e começaram a aparecer, na altura, não era a nós, era a TV Cabo, que só foi obrigada a desaparecer por causa de imposições da União Europeia. Portanto, elas são 4 ou 5 que existem no mercado. Diz-me, no mesmo produto, no mesmo classe de produto, qual é a diferença de preços? Não tens. É que não tens um cêntimo. É que dentro dos pacotes que existem são todos iguais. Não há distinção. É como os preços da gasolina nas autoestradas, que até irrita. Gastam uma pipa de massa naqueles placares enormes para dizer os preços, mas os preços são todos iguaizinhos. É fantástico. Não há cartelização nenhuma. Não. Nada. É um monopólio mesmo. Um monopólio. É um monopólio. Que ideia. Em Portugal é unânime, penso eu, que há uma crise habitacional profunda. Os preços estão super inflacionados das casas. O que é que o ADN pensa sobre a situação e como é que a poderia resolver? Olha, ou tentar resolver? É assim, aquela velha frase do Bloco de Esquerda, eu quero casa, pá. Eu nunca quero tocar na Constituição e eu acho que toda a gente deve ter casa. Agora, há pessoas que não querem ter casa. Se elas não trabalham é porque não querem ter casa. Se não têm emprego ou se não procuram emprego ou se andam à gola da sociedade, dos RSIs, é porque não querem ter casa. Portanto, tu não podes querer ter casa, ter RSI, querer ter uma bolsa na faculdade e querer ter mais... Queres ter tudo. Nós queremos ter tudo. Nós temos todos os direitos, mas não temos nenhumas obrigações. Nós, mesmo assim, queremos fazer cumprir o artigo 65 da Constituição e acho que toda a gente deve ter a direito a casa. E para isso, nós conseguimos baixar, de certa forma, e conseguimos baixar os valores que existem no mercado, com 2 medidas muito fáceis. É óbvio que aqui tinham de entrar as autarquias, por causa dos imóveis que existem em cada uma dos municípios. Uma das soluções é que já existe, que é a cedência de terrenos de superfície, portanto, cedência por parte das autarquias para a autoconstrução, aqueles que ainda têm alguma capacidade económica para poder construir, que é o arrendamento jovem, quer a autoconstrução ou a construção para a construção jovem, arrendamento jovem, são medidas bastante interessantes que já existem, depende das autarquias que elas estão, mas isto tem que ser incentivado. Mas nós no ADN temos uma medida mais fabulosa, porque o Estado rouba-nos tudo. E tu se tu colocares como arrendatário, portanto como senhorio, o Estado rouba-te 27% de uma coisa que é tua, que já compraste, que já pagaste IMIs todos os anos, e que te rouba-te todos os meses 27%. Aqui damos um grande elenco que as autarquias podem fazer uma bolsa de senhorios que queiram arrendar às autarquias, ok? E tu, ao arrendares às autarquias, tens que arrendar menos esses 27%, ok? As autarquias garantem que essa bolsa fica à sua disposição. Imagina assim uma coisa. O senhorio costuma arrendar por 600 euros por mês, vamos ser assim, ou vamos pôr 800 euros por mês. Um senhorio arrenda por 800 euros por mês. Se o Estado rapar 25%, vamos fazer 25%, se o Estado rapar 25%, a renda é 600 euros e os outros 200 euros é o imposto que pagamos ao Estado. Se nós entregássemos essa casa como senhorio às autarquias, as autarquias fazem uma bolsa de lista e conseguem alugar às pessoas por 600 euros. Ou seja, o Estado deixa de receber os 25% e tu incentivas o mercado. O que é que as autarquias garantem? Garantem que o imóvel vai estar sempre a 100% da forma como foi entregue. Ou seja, o senhorio entregou, a autarquia tem uma bolsa de arrendamentos, a pessoa que vai alugar, aluga por 600 euros e não por 800, e desculpa a expressão, o Estado deixa de mamar porque já mama muito. E se o Estado quer resolver um problema que existe habitacional, resolve-o facilmente.
Não obrigas os senhorios a baixar preços, como o Bloco de Esquerda quer e qualquer dia quer-nos roubar as casas. E tal, tu tens 5 casas, tens que dar 4, só precisas de uma para morar. Não, porque as pessoas não sabem se... Não é só o Bloco de Esquerda, o PS também, entretanto, quis meter a mão nas segundas casas das pessoas, não é? É sim, Paulo, ou tu queres resolver os problemas das pessoas sem as roubar, ou então queres ser o gajo que vai roubar 100 euros para obter soviética. Quer roubar 100 euros mais imposto para obter mais 25, dar 25 cheques de 125 euros para obter mais votos. Isto é loucura. Isto é loucura. Isto é loucura. Portanto, estás a ver que nós temos aqui uma solução extremamente fácil, que isto ia-te dar uma alavancagem, uma disponibilidade de mercado, e isto ia baixar automaticamente os preços. Sim. Sem ninguém sair roubado. Porque o Estado não está a ser roubado. O Estado é que roubava. Sim. Ok. Vamos passar aqui para umas perguntas de fecho da entrevista. Resultante de uma revolução que pretendia anular o Estado corporativo, a Terceira República transformou-se há 50 anos num regime em que as grandes empresas e a comunicação social vivem em conluio com o Estado e os principais partidos do sistema político. Ou seja, voltámos a um sistema de Estado corporativo, na verdade. Certo, completamente. Estão aqui todos aliados. Como é que o ADN vê essa cumplicidade entre as elites e o que é que pode ser feito para desagregar essa aliança profana? Olha, é assim, repara que nós no programa eleitoral, todos os pequenos pormenores, eles interligam-se. Digamos que o nosso programa eleitoral, ou o nosso contrato com o eleitor, é um programa anti-globalismo. Porque isto realmente é um globalismo, estás a globalizar uma série de corporações, o Estado, a comunicação social, as empresas de grande porte. É um cartel. É um cartel. Portanto, agora aqui nós temos que desmontar isto de forma legal. E a forma legal que encontramos é exatamente o nosso programa. Vou-te dar um exemplo, pequeno exemplo, que não se passa. Passa-se pelas políticas, essas políticas globalistas de empresas. E junta essas três. Repara, as empresas globalistas neste momento querem mão de obra barata. Não, querem mão de obra escrava. E então, alguém numa geringonça, que 3 partidos de geringonça lembraram-se, disseram assim, já não precisamos de contratos de trabalho para nada, porque foi exatamente isto que eles fizeram. Vamos tirar os contratos de trabalho nas migrações e os gajos vêm para aqui quando lhes apetecer. Isto foi o que fizeram de forma legal. Ao tirar os contratos, os sujeitos vêm para aqui, não precisamos de contrato de trabalho, também não precisamos de documentos, que eles abrem-nos as portas. E a lei permite que, se eu rasgar os documentos, posso estar ali durante 6 meses a comer e a beber ou a ter um RSI. Sabias que eles têm RSI ao fim de 30 dias? Podem pedir RSI, 300 euros. E, portanto, eles destruíram a legislação. Em 2018, eles destruíram a legislação. Quando é que eu me apercebi? Apercebo-me agora que eles estão a entrar, não é agora, já me apercebi há 2 ou 3 anos, que eles estão a entrar aos magotes. Como é que nós podemos desfazer este tráfego humano de empresas, porque isto é um tráfego humano de empresas, este incentivo ao tráfego humano, porque repara, tu estás a desequilibrar a economia. Porque tu, quando fores contratar, mesmo aquilo que eles dizem para apanhar morangos, eles dizem que os portugueses não querem apanhar morangos. Não. Eles não querem pagar aos portugueses os direitos laborais que estão na legislação. E repara, um português a apanhar morangos legalmente custa 1.800 euros. Mais coisa, menos coisa. Legalmente. Um indostânico a apanhar morangos custa 600. Estás a perceber? Aqui vais começar a ter portugueses que, se quiserem ir apanhar morangos, vão ter que descer o preço de valor. Ou seja, já não podem ganhar 1.000 euros ou 800 de ordenado líquido, vão ter que baixar para os 600 e para ainda terem alguns benefícios sociais. Se tu fores destruindo isso, de caminho somos todos pobres, somos todos venezuelanos. Qual é a forma de combater a imigração? É muito simples. Nós não podemos andar aqui com paus e pedras como esses nacionalistas, às vezes me vêm a insultar, a dizer tu não és patriota, tu não és patriota. Sou mais patriota do que eles, porque tu só podes combater só podes desfazer aquilo que eles fizeram através da forma legal. Eles fizeram de forma legal, agora nós temos que destruir a legalidade que eles fizeram. E tem de ser também de forma legal por políticas. Como é que tu consegues fazer isto? Se tu disseres que é aquilo que está no nosso programa, cada entidade patronal tiver um trabalhador de forma ilegal a trabalhar, tiver uma multa de 50.000 euros, eles vão começar a fugir. Sim. Porque na altura de tu teres de contratar, mesmo que seja para apanhar um morango ou que seja para trabalhar no Uber Eats, e tiveres de lhes pagar os direitos, tu vais escolher o português, tu não vais escolher o gajo
o Mohamed que fala Ramallah, que não te consegue sequer dizer. E tu, quer dizer, se for por 600 euros, tu até queres falar Ramallah, vai entregar o hambúrguer, estás a ver? Ou vai apanhar os morangos. Mas se for por 1.800 euros, que é quanto te custa um trabalhador, efetivamente, que são 900 euros de ordenado e depois os outros 900 que o Estado rouba para os impostos, não é? Mas isso já é outra questão. Mas aqui há igualdade económica. Se não houver igualdade económica, tu não os consegues empandeirar. Eu acho também aqui tínhamos lá ver um problema que é, há muito português que pensa, entre ganhar 800 paus e ir trabalhar ou ganhar 600 de subsídio de reinserção ou desemprego ou diabo, eu se calhar fico em casa. Não é? Mas aí vais ter os indostânicos que já cá estão, que vão trabalhar 6 meses, vais trabalhar 6 meses e precisas assim, entre trabalhar e não trabalhar, porque aliás, aquilo que disseste muito bem, que já acontece com os portugueses, tanto me faz às vezes estar a trabalhar ou estar no fundo de desemprego, agora trabalho um ano, agora não trabalho, não é? Isso vai acabar por acontecer com os indostânicos, vão andar a trabalhar, estás a perceber? E depois vão acabar... Aliás, eu acho que já está a acontecer, porque mesmo na Costa Alentejana, onde todo este fenómeno até começou, já se vê muita gente ao dia de semana, portanto, muitos paquistaneses e diabo, aos dias de semana pelas ruas, que não estão a trabalhar. Já se vê. Atenção que aqui não é uma caça ao indostânico, nem uma caça ao brasileiro, nem uma caça... Não, mas eu quero deixar isto bem claro, porque quem vai ver isto... Ninguém aqui quer caçar ninguém. A questão ninguém quer caçar. Há uns que eu quero caçar. São os traficantes. São traficantes. Aqueles denominadores... Esses gajos chamam oligarcas aos russos, mas eles são os empresários. Os outros são oligarcas, eles são empresários. Sim. Não são nada, são traficantes de seres humanos. E é esses que nós queremos apanhar com multas. Claro, e bem. Muito bem. Outra. As elites neoliberais que dominam as instituições políticas no Ocidente estão a declarar guerra ao pensamento dissidente e a organizações e partidos políticos que não pactuam com as narrativas climáticas, culturais, sociais e de defesa que nos estão a ser impostas. A hipótese de certos partidos populistas com significado eleitoral, como o AfD na Alemanha ou o Chega em Portugal, serem interditos pelos regimes globalistas, está em cima da mesa. Como é que o ADN vê esta perseguição à dissidência? Paulo, eu quero chegar depressa aos tribunais. Eu falo pelo ADN, imagina, o Chega não tem defesas. O ADN falei aqui do Chega porque o Chega tem mais... Não, mas falaste muito bem. Mas, eu costumo dizer, deixa-me só dizer-te isto, eu costumo dizer que as pessoas responsáveis pelo Chega se calhar não estão a perceber uma coisa, que é quanto mais votos somarem, mais rapidamente estão em perigo de existência. Não vou comentar. Mas não quero comentar. Mas vá, adiante. Não quero comentar porque, eu não gosto de nada. Repara, eu no início da entrevista dizia-te que nem sequer sigo os programas políticos dos outros. Sim. Percebes? Mas, atenção, quando eles me apanham à frente e tudo o que seja incoerente, e vou-te aqui confessar uma coisa, por exemplo, se eu te fizer a pergunta diretamente, que até és capaz de seguir e vais ter outras pessoas para entrevistar, a política do Chega também... Eles surfam a onda, nunca viste isto declaradamente. Sim. Eles anunciam que a fraude climática é uma fraude climática? Acho que não. Mas não estou certo. Pronto. Mas tu sabes que é uma fraude climática, completamente. Eu sei, não sei se porventura... Mesmo sabendo... Mas olha, se apanhas alguém aqui do Chega, faz-lhe essa pergunta. Sim. Não. Eu só vou entrevistar pequenos partidos. Pequenos partidos, ok. Pronto, tudo bem. O Chega já tem espaço mediático para colocar... ok, tudo bem. Mas repara, uma coisa que tu não sabes. A cabeça de lista de Viana do Castelo é uma excelente escritora de energias verdes, dessas coisas de fraudes climáticas, net zero, etc. Portanto, é cabeça de lista por Viana do Castelo. Não me admira. Aliás, há várias questões que o Chega está no mainstream já... Por exemplo, mesmo em relação à questão da imigração, o Chega tem umas opiniões... A imigração para o Chega depende da nacionalidade de cada imigrante. Ou seja, se for brasileiro está tudo bem, mas depois se for paquistanês, não. Atenção, há aqui uma... É um bocado estranho. Atenção que nós temos aqui os protocolos CPLP, e eu aproveito que falaste nisso, e eu acho que os protocolos com o CPLP têm que ser feitos de forma
a que tu dês condições a que as pessoas fiquem nos seus países. Ou seja, tu deves investir em Angola, em Santo Tomé e Príncipe, os empresários devem ir para lá. Estes incentivos devem de existir, mas as pessoas devem se manter lá e não é trazê-las para cá. Com certeza, com certeza. E não trazê-los para cá, assim, ad hoc, não é? Sim. E à espera que depois corra tudo bem. Enfim, pessoas que muitas vezes têm, não é o caso até dos Palopes, mas pessoas que não têm nada a ver connosco, culturalmente, religiosamente, linguisticamente, quer dizer, é claro que vai dar. O que é que pode correr mal, não é, Nuno? Claro. Ok, para fecharmos esta conversa, e sendo realistas, não me leves a mal, Nuno, o ADN, na melhor das hipóteses, poderá eleger 1 ou 2 deputados para a Assembleia da República. Como é que projetam essa presença no quadro legislativo e político do hemiciclo? E o ADN faria uma aliança de poder com o Chega ou com outro partido qualquer? Olha, mesmo antes de eleições, às vezes questionam-nos, nós temos mesmo muitas linhas vermelhas. Nós somos mesmo vermelhos, temos muitas linhas vermelhas. Aliás, tu percebes perfeitamente que nós somos totalmente antiglobalistas, todos os pontos da agenda globalista. Nós não queremos alianças com meios globalistas, porque isto aqui não há meios globalistas, estás a perceber? Portanto, tu não podes ter uma aliança, por exemplo, com o Chega, quando tens pessoas que defendem as alterações climáticas e que andam aqui todos alterados do clima. Não podes ter, por exemplo, mesmo com uma iniciativa liberal, nós aí consideramos, por exemplo, a nível económico, nós somos muito idênticos à iniciativa liberal. Nós nunca podíamos passar a linha vermelha da doutrinação LGBT. Nós nunca iríamos vestir uma camisola arco-íris, nem andar aí a vender coisas que, como tu disseste muito bem no início da entrevista, que essas coisas têm de ser dentro do quarto. Ninguém tem que andar com bandeirinhas cá fora, nem nós temos que andar a fazer legislação sequer para isso. Isso é uma doutrinação. A legislação tem que haver para isso. A legislação cada um sabe de si, ponto, até aos 18 anos, cada um sabe de si, a transformismo... Depois dos 18 anos, não é? Depois dos 18 anos. Sim, peço desculpa, depois dos 18 anos sabem os pais. Sabem os pais é que sabem, não é? Exatamente. Às vezes também me dizem, se a tua filha ou o teu filho tivessem assim umas tendências, eles podem ter as tendências que quiserem, não podem ter exigências. Pois. Podem ter as tendências. Claro. Não me vão fazer como há miúdas nos Estados Unidos que com 8 anos alguém lhe doutrinou a cabeça e lhe disse que tinha de tirar os peitos porque agora era mais fácil para tirar os glândulos mamários porque quando tivesse 14 ou 15 ia doer mais. Essa pessoa... E se protestas como pai, o FBI persegue. Vem-te buscar a casa. Mas nos Estados Unidos eu tinha daquelas coisas que têm 2 buracos. Yeah. Aqui temos outro tipo ainda de legislação, mas temos que ir alertando. Sabes que eu hoje fui antes de fazer a entrevista, depois jantei, antes de vir para aqui falar contigo. Não vou dizer que era uma associação de pais, não vou dizer o que é que era, nem o que é que não era. Eu quando lhes falei no caderno Press, eles não sabiam o que era. Opa, eu também não sei o que é o caderno Press, desculpa. Pronto, então vou-te fazer um desafio. O caderno Press é uma coisa que já está imposta nas escolas desde 2011. Eu não tenho filhos, se calhar é por causa disso que eu não. Não, mas assim, não, isso é uma desculpa normal. É uma desculpa que culpabiliza mais quem tem filhos. Não é uma desculpa normal, mas é quem culpabiliza mais quem tem filhos. Mas culpabiliza mais associações de pais, percebes? Estou mais dentro do assunto. E confederações de associações de pais. É mais global, estás a perceber? É preocupante. E amanhã vou-lhes mandar alguma informação, porque, repara, eu não estou aqui a pôr as pessoas mais burras ou mais espertas que eu. Repara, isto existe desde 2011. Eu tenho conhecimento disto desde 2021. Tenho filhos há 10 anos, ou seja, durante 10 anos tive filhos e que também não sabia o que é que isso era. Comecei-me a perceber quando apareceu o Tiago Brandão Rodrigues, que ainda era Ministro da Educação, e quando foi aquele caso do Arthur com os 2 filhos, que tinha 5 a todas as disciplinas e que não queria pôr os pais na disciplina de cidadania. Eu segui esse caso. Pronto. E esse caso é exatamente por causa disso. Vou-te fazer um desafio. Paulo, vou-te fazer um desafio também para depois desafiar quem nos está a ouvir. Vai depois fazer uma pesquisa, o que é o caderno Press, e faz download e faz as fichas dos exercícios do caderno Press. Ok? Fica aqui. Vou ficar cheio de alergias e o diabo, não é?
Não, mas sim, vai ficar cheio de alergias. Sim, vai ficar cheio de alergias. Não te vou dar nenhuma questão daquelas que lá estão, mas aquilo é repugnante para miúdos com 12, 13 anos. Percebes? Pronto. E é um caderno de português. Já não te vou falar que tu conheces bem, que o livro do infantário dos 3 anos, o Kindergarten 3, chama-se GayBC. Portanto... Talvez, por outro lado, às vezes penso que todas estas coisas que estão a acontecer até podem estar a acontecer por bem. Ou seja, talvez seja assim que as pessoas se apercebam realmente do que é que está a acontecer no Ocidente. E se comecem a revoltar. Porque, de outras maneiras, parece que não vamos lá, não é? Então, talvez assim, quem sabe? Não, Paulo, eu costumo dizer isto. As pessoas deixem de ter medo, mas o Great Reset vai acontecer. Nós vamos passar a volta por cima. Ou seja, vamos sair muito mais resistentes, muito mais acordados. E assim, quanto mais as pessoas demorarem a acordar, mais vítimas vão ser. Porque nestes 17 pontos globalistas vão levar com chumbo em algum sítio. Percebes? E mais difícil vai ser dar a volta depois. Eu acho que não. Acho que não, porque acho que neste momento a lenha está toda no assador. Eles já não sabem o que é como fazer mais. Percebes? E de certa forma, se nos derem a voz, agora vou falar eu pelo voto, se nos derem a voz no Parlamento, estas mensagens vêm muito mais depressa cá para fora. Porque repara uma coisa, eles podem tirar a tosse a um, não podem tirar a tosse a todos. Pois é verdade. Bom, mas só para terminar esta pergunta, portanto, eu parto do princípio que o ADN não ia fazer coligações e ia viver da sua própria voz incómoda no Parlamento, é isso? Sim, nós primariamente estamos para fazer oposição ao governo, porque, repara uma coisa, não estamos para fazer imposição ao governo porque as políticas são todas globalistas. Se as políticas não fossem globalistas, nós estávamos lá e estávamos a favor. Não tinha problema nenhum. Repara uma coisa, é que nós somos mesmo um partido diferente. Acredita que somos um partido diferente. Tu depois de terminares, e o meu presidente Bruno Fialho acabou de dar uma entrevista na RTP com os outros partidos todos mais pequenos, desafio-te também a ouvir, não a vê-los todos, vais puxando para a frente e vais ver que o tipo de discurso é exatamente igual ao meu. Agora, nós temos aqui uma dificuldade, Paulo. Mesmo dentro das pessoas que nos vão acompanhando, que vão tentando ter alguma proteção, porque as pessoas já nos encontram como uma forma protetora, percebes? Uma forma de conforto de dizerem assim, não, estes sujeitos pensam de forma conservadora como eu, e chegam cá. Mas depois, como vestem a camisola, ainda estão naquela fase que eu também estava inicial, é assim, opá, eu não posso disparar isto assim a torto e a direito, porque assim não vou conseguir cativar os outros. Não deixa de ter razão, tu tens que ter uma suavidade. Repara, digamos que isto são níveis de conhecimento do globalismo. Eu estarei para aí no nível 6 ou nível 7, estás a ver? Há pessoas que estão a entrar no nível 2, nível 3. Sim. Não sei se me estou a fazer entender. Completamente. E depois temos que equilibrar as forças cá dentro. A felicidade que eu tenho, e isto é muito honesto, as pessoas que entram não costumam sair. Temos 99% das pessoas que entram não costumam sair. Mas temos 1% que acaba por ficar, não achar que uma política é boa, ou mesmo esta própria posição mais radical de explanar logo o que é o globalismo. Às vezes as pessoas levam com impacto. E entram, levam com impacto e saem. Não te vou dizer que, sei lá, não tenho nenhum exemplo, mas vou-te dar um exemplo do que pode acontecer. Chegar uma pessoa cá dentro que tomou 4 doses de vacina e depois levar assim com umas injeções de informação, percebes? E sair disparada a dizer, eu quero viver a minha vida nem que dure 1 ano ou que dure 10. Porque, repara, eu também tomei a pílula vermelha, Paulo. E quando tomei não foi fácil. Não foi fácil. Portanto, percebo perfeitamente essas pessoas. Portanto, agora é assim, na minha parte, Paulo, posso-te garantir, seja em que discurso for. Sabes que eu só aqui uma observação que o que me custou mais na história do comprimido vermelho não foi bem a claridade do presente e alguma preocupação com o futuro. Foi que comecei a ver o meu passado e a minha cabeça no passado de uma forma também completamente diferente. E isso dói. Paulo, eu costumo dizer que fui 43 anos enganado. Pois. Eu acho que em termos maritais nunca tive aquela coisa quando faz os... acho que nunca tive. Portanto, eu confio perfeitamente na minha esposa, ela confia perfeitamente em mim. Já percebeste, também somos conservadores, não somos aqui, mas somos conservadores.
Mas eu acho que me senti cornudo. Pois. Foram 43 anos de enganos de isso. história, de uma doutrinação escolar prussiana, mas também deu-me alguma revanche, digamos assim, alguma vingança. Sim. Porque eu, quando andei na escola, eu era bandido. Eu era, considerava-me uma pessoa inteligente, mas era bandido. E eu não estudava. Repara uma coisa, eu se tivesse um teste às 9 da manhã, eu levantava-me às 7 para estudar. Ou seja, eu tinha de levar aquilo encaixado, para quando chegasse ao teste despejasse. Eu era mesmo bandido. E isso era só nas últimas circunstâncias que não conseguia encaixar as coisas. Normalmente, se não me distraísse nas aulas, as coisas encaixavam com facilidade. Tanto que eu fiz o 12º ano. Tu estás a rir, mas eu fiz o 12º ano. E estou a fazer aqui uma retrospecção. Eu fiz o 12º ano, só fiz as disciplinas técnico-profissionais, que era na área da informática. Tive excelentes notas à área da informática. O resto das disciplinas, economia, inglês, matemática, nem queria saber daquilo. E eu era super bom em inglês. Olha, até vou-te dar outra curiosidade. Eu tenho mesmo, eu só não fui depois para a Inglaterra tirar uma graduação que agora não me lembro como é que se chamava, porque andei 7 anos no Instituto de Inglês. E fui fazer o exame de inglês, porque eu não fui às aulas, só fui fazer o exame de fim de ano. E disse assim, eu sou inglês do caraças, eu vou chegar ali e vou passar. E saiu-me a história da Rainha Isabel II, em que tu tens que escrever sobre a história. Paulo, tu não tinhas lido a história da Rainha Isabel II, eu também não. Portanto, eu provei, tive um valor em 20, tive um valor em inglês. Eu sempre fui muito bom em inglês, só que tinha a mania que sabia muito inglês, não sabia a história da Rainha Isabel. Isto para esbardalhei-me, depois tive de estudar para acabar por fazer a disciplina, porque depois tive de fazer essas disciplinas todas para ir para a faculdade de Economia, Matemática, Inglês, acabei por ter de fazer essas disciplinas todas, mas na altura era bandido. Daí a vingança contra o sistema, não é? Agora, é a vingança contra o sistema, essa vingança contra o sistema, porque afinal estava a ser doutrinado, estás a perceber? Sim, então não. Fomos todos. E bem. Quer dizer, bem doutrinados tecnicamente, mas com maus valores. Mas isto dá-nos uma perspicácia, Paulo. Sim, claro. Isto depois também dá-te aquele saborzinho, não é? De comer pipocas. Sim. Agora estamos aqui a comer pipocas e a rir-nos um bocado à custa disto. Que não é uma luta fácil, porque senão é assim. Não. Vou-te dizer muito sinceramente, se não fosse aquilo que está a acontecer relativamente ao globalismo, eu não estava na política. Estava, mas era a ver, não... Pois, claro, porque são tão ofensivos os valores desta gente, são tão ofensivos. Eu também provavelmente não tinha começado a contracultura, não é? Mas também acho que nós sentimos há uma certa ideia de dever aqui. Completamente. Neste momento, eu a ti considero-te perfeitamente altruísta. Eu, no meu ego, vou-te também dizer, também sou altruísta. Pessoas como o Sérgio Tavares, independentemente de algumas opções, porque todos nós não somos perfeitos e temos algo. Isso, claro. Não somos perfeitos. E depois é engraçado que tu, por exemplo, como tens experiência na comunicação social, e o Sérgio Tavares acharam por bem de ir para a comunicação social, eu antes de me meter nisto assim mesmo a sério, também pensava em fazer um canal, mas estou cansado da informática, sou engenheiro informático, toda a vida, nasci com a internet, podia fazer facilmente um canal, podia estar aqui, não, neste aspecto sou malandro, prefiro que sejas tu a criar o canal e que estejas a entrevistar, estás a perceber? Também, mas por outro lado também estás a dar a cara em termos de candidatura política, o que também é preciso. Certo, e esse meu ego, as pessoas, repara, não é ego de valorização autopessoal, porque assim, como tu disse, não tinha necessidade. Não tinha. Claro, não. Obviamente. Temos mesmo essa necessidade de dar isto para a sociedade. Sim. Porque são de tal forma negativos e eu diria quase satânicos certos valores das elites globalistas que é necessário fazermos alguma coisa. E cada um, pronto, depois faz o que acha que deve fazer, o que acha que é melhor a fazer. Eu nunca pensei fazer isto na minha vida, porque eu era publicitário e nunca me passou pela cabeça fazer o que estou a fazer, mas alguma coisa tem que ser feita. Eu queria fazer aqui uma metáfora, mas sei lá, nós neste momento sentimos todos o David Icke nos anos 80. Sim, mas é isso. Não é? É um bocado isso. E depois vem aqueles... Mas já com o ego, nós já estamos com o ego. Não é o ego, isto não é um bom adjetivo. Já estamos reforçados psicologicamente, não lhe vou dizer o ego. Eu já não me importo que me chamem chalupa, que me chamem... Sim. Que me chamem eu recebo e-mails na caixa de comentários do Contracultura que chamam as coisas mais... Nem são bem, os e-mails nem são bem... Deixa eu ver, nazi, xenófobo, transfóbico... No outro dia recebi um e-mail assim: és pouco chalupa, és...
Só dá para rir. E eu já nessa já é, cuidado que pode cair o braço pelo picotado. Mesmo. Já tenho tantas. Olha, há uns que me dizem assim, independentemente das crenças de cada um, é uma coisa que eu não gosto de discutir, porque, eu neste momento ponho tudo em causa, mas é uma coisa que eu não gosto de discutir mesmo, porque tenho várias vertentes. Para ti a Terra também é redonda. E eu digo sempre, atenção que a Terra não é redonda, tem aqui um rico buraco para te enterrares. Tem aqui um rico buraco para enterrar quem acredita na ciência. Mas lá está, esta história de catalogar toda a gente que não vai com a narrativa de negacionista é uma coisa absolutamente... Isto é que é nazi. Isto é que é nazi. E repara, olha, vou-te dar uma curiosidade para não fechar já. Eu na entrevista que dei, vocês não veem lá, na entrevista que dei na escola secundária de Penafiel, tinha os meus companheiros políticos a fazerem uns sorrisos. Já te contei a história do Egas Muniz, não já? Sim. Pronto. Mas na parte final da entrevista, vocês vêm-me a perguntar aos miúdos: vocês têm necessidade de ir a 3 casas de banho ou uma, ou vocês vão todos ao molho, etc, etc. Tu viste, mas depois não ficou filmado o resto. A seguir a mim falou o representante do LIVRE. E eu vou tentar metaforizar, não é metaforizar, vou tentar fazer exatamente o que ele diz. Eu não consigo compreender como é que eu venho para um debate, fazer um debate com estas pessoas transfóbicas. Elas são transfóbicas, eu não percebo. Eu disse assim, cala-te, não quer, não vai. Cala-te, eu só falei das casas de banho. Vê lá que eu nem sequer cheguei ao limite. De conseguir convencer, de demonstrar todos os pontos daquilo que eu acho sobre a transexualidade, percebes? E só falei das casas de banho. E ele ficou de tal forma... Ele naquela altura, se pudesse, chamava-me nazi, xenófobo, transfóbico. Esta impossibilidade da manifestação da opinião divergente parece-me realmente não há discussão. Apenas típica de regimes totalitários, que é o que está completamente. Então repara uma coisa, tu dizes assim... como farto de rir quando o Putin é que é o ditador. Vamos estar a brincar. É um bom exemplo, Tu chegas a qualquer lado e dizes assim, eu nunca defendi a Ucrânia. O ucraniano nunca defendia a Ucrânia como guerra, ok? Que fico bem ciente, aliás, tenho provas mais que suficientes que foram eles mexer com o ninho das vespas. Portanto, tenho tudo documentado com provas mais suficientes e tu também. Portanto, mas nunca apoiei a Ucrânia país. Como, de certa forma, eu não apoio Israel. Percebes? Nem apoio o Hamas. O povo de Israel e os palestinianos são completas vítimas das guerras que são provocadas por estas elites corruptas e malucas e psicopatas. Portanto, isto que fico bem ciente. Quando me perguntaste acerca das guerras, é exatamente a posição do ADN. Mas, quando tu dizes os ucranianos fizeram isto ou fizeram aquilo, putinista, comunista. Isso é propaganda do Putin e não sei o quê. Se há exercício de propaganda sobre a guerra na Ucrânia, é do Ocidente. Completamente. Fecharam-te o Sputnik, fecharam-te o RT, fecharam-te a comunicação social toda. Acesso à informação russa não conseguimos ter. Quer dizer, eu tenho. Já agora uma dica, eu também tenho. Já agora uma dica. Para além dos sistemas VPN que dão acesso à comunicação social russa, há também uma técnica muito fácil e que não custa dinheiro, que é ir pelo Internet Archive. Sim. Pelo Internet Archive acede-se à imprensa. E possivelmente a minha área informática, por acaso nunca experimentei, mas na volta mudando os DNS das próprias operadoras, acabas por chegar lá. Nunca experimentei, a minha área é essa mesmo, mas nunca tive. Mas porque nunca tive necessidade, por exemplo, eu se quiser ver o RT, ligo o Rumble. Pois, exatamente. Portanto, se quiser ver, aliás, as minhas maiores fontes de informação relativamente à guerra da Ucrânia é mesmo o Telegram. O Telegram diz canais fantásticos e dos dois lados, e gajos estão na linha da frente. Infelizmente morreu o Gonzalo Lira, mas tens muitos gajos que estão na linha da frente. Sim, mas aqueles gregos são muito bons, pá. Que eram até o Lira teve várias vezes no podcast deles
Alex Christofos, são dois, é um grego-inglês e um grego mesmo. Pá, estou um bocado destoado, sabes que que Paulo, neste momento estou um bocado desligado. Mesmo o Alexandre Guerreiro em Portugal traz muita informação, gosto muito dele. Sim, O próprio Carlos Fino, que desapareceu das televisões, que era fabuloso em termos jornalísticos, e nós sabemos a posição deles, os dois, sabemos a posição, que é exatamente igual à nossa, queremos é que acabe a guerra. Não está, eles não são putinistas, queremos é que acabe a guerra. As posições deles são fantásticas, mas vou-te confessar, pá, há 6 meses para cá, e depois com esta coisa das eleições, etc., há um canal que eu vejo que é o Rivar, que é para ver em que ponto de situação é que os russos cada dia conquistam mais, percebes? É a única coisa que eu vejo, que é para ver em que ponto de situação é que está a guerra, porque assim, a guerra vai acabar quando eles chegarem à Transnistria, ponto. Sim. Sim, os objetivos russos são claros e estão definidos desde o princípio. Estão praticamente concluídos, tirando aquela parte que o Putin dá muita importância. Até a entrevista do Tucker Carlson eu não tinha percebido que ele dava tanta importância, que era a tal desnazificação da Ucrânia. Mas isso tem que ser, como ele próprio confessou, tem que ser executado à mesa das negociações. Não, porque eles são muitos e não estão na guerra. Esses fizeram. Não há maneira. Eles, quando foram apanhados os Azov, quando foram apanhados na fábrica de Mariupol, que já não me lembro o nome dela, que eles aí apanharam muitos mesmo, e eles perceberam, que isto não é para nós, vamos dar de soleta, mas é mandar as mulheres e os carne para canhão para fazer números. Portanto, é isto. Enfim, amigo, obrigadíssimo. Foi uma conversa muito interessante. Lá se arranjas um tempo depois das eleições para escrever um artigozinho para a Contracultura. Sempre. Estou com saudades. Mas sabes que eu preciso daquele piquinho. E encontrei sempre aquele piquinho, sabes, em alguns temas. Agora tem sido difícil. Claro. Olha, eu posso... portanto, não... É assim, agora durante as eleições é mesmo para esquecer, porque isto é todos os dias. É sempre a mil nas eleições. Porque, confesso, não somos muitos. Já começámos a ser muitos porque eu pensei que já não ia ter tanto apoio, já não ia conseguir. Já consegui, por exemplo, com o meu número 3, que é um miúdo de 21 anos, que é o Miguel, é um miúdo perfeitamente acordado. Um dia vou-te pôr a entrevistá-lo porque é um miúdo perfeitamente acordado. Vai-me fazer as escolas secundárias para elucidar outros miúdos e consegui pôr a minha lista a trabalhar, percebes? A minha lista de candidatura ao Porto, consegui pôr a trabalhar. A semana passada fizemos tais visitas a algumas farmácias, a alguns diretores de farmácia. Fizemos uma brincadeira com os tais números que te disse no início sobre a vacinação e sobre as reações adversas e a mortalidade que tem existido. Temos isso tudo gravado, não publicamos tudo porque temos aqui algum receio. Porque não temos dinheiro, Paulo, não temos dinheiro, porque senão arriscávamos algumas coisas. Isto é sempre importante ter dinheiro. Vamos ter 11 cartazes em todo o país sobre o antiglobalismo. Alguns já nos vieram perguntar se nós tínhamos alguma coisa contra a roda da nós. Portanto, se nós tínhamos alguma coisa contra a roda da nós, o que vai ser extremamente interessante saber qual é o impacto que a cruz sobre a roda da nós vai ter, porque há pessoas que vai chamar a atenção, e temos aí algumas coisas mais engraçadas em campanha eleitoral em termos de marketing que também vão ser engraçadas. Vou-te deixar na curiosidade e depois trago noutra altura. Vai ser o passo à mão, vai ser tipo panfleto, mas é um panfleto especial, porque nós temos que sair da bolha normalizada e porque nós já saímos mesmo, repara, nós mesmo como programa político e mesmo como antiglobalismo, nós saímos perfeitamente da bolha em que os outros partidos todos, não é um, não são dois, são os 8 que estão no Parlamento e os restantes que vão aparecendo e que são mais pequenos, que tu também vais entrevistar, e eu vou achar, olha que eu vou seguir-te muito, sabes porquê? Porque eu vou achar interessante se tu trouxeres algumas perguntas globalistas para esses partidos pequenos. Aqui, por exemplo, aquelas primeiras perguntas que te fiz vão ser iguais para toda a gente. Ótimo. Portanto, há circunstâncias que são muito semelhantes. Que acordes muita gente, Paulo. Que acordes muita gente. Espera. Obrigado, amigo. Olha, boa noite. Do peito, muito obrigado, Paulo, pelo convite. Estou sempre de peito aberto. Se ainda me quiseres entrevistar, se eu tiver tempo antes das eleições, estamos disponíveis. Tá bem, e depois das eleições, vamos ver como é que isto corre. E estou sempre com a Contracultura. Tá bem, meu querido. Obrigadíssimo. Obrigado e boa noite. Obrigado, boa noite.